Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 27, versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e de outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que espereis e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá, preste atenção, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos, ao todo no navio, 276 almas. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, por favor. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Estou aqui, meu Deus, para ser o intérprete daquilo que o Senhor tem para falar nesta noite. Toma o meu coração, a minha oração é que o Senhor fale através dos meus lábios, que de mim nada tenha a se acrescentar nesta noite, mas que o Senhor possa ter misericórdia de mim e me usar com graça, com sabedoria, que essa mensagem venha transformar a vida dos meus irmãos. Leva cada uma das mentes cativas ao teu altar. Eu repreendo todo o espírito de distração, peço que o espírito de sabedoria e de entendimento recaia sobre nós neste dia, e que possamos de fato sair deste lugar completamente diferente de como nós entramos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Paulo era um grande homem de Deus, amém? Atos capítulo 9 nos diz que Paulo ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo, um belo dia, ele está a caminho de Damasco, ele está na estrada, você conhece a história, vem um clarão muito forte, ele cai no chão, e aí uma voz muito alta vem perguntando para ele: Paulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, naquele momento, ele fica cego, você conhece a história, ele é levado à casa de um homem, oram por ele, ele é curado, a visão dele volta, ele começa a pregar o evangelho, ele se torna um grande pregador. Então Paulo, de um perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Muitos de nós tinham uma vida lá fora, e muitas pessoas não davam a mínima para aquilo que a gente fazia, mas agora que eles sabem que nós somos cristãos, nós somos perseguidos por eles, porque eles não aceitam a nossa decisão. Sim ou não? Claro que sim.
Então as pessoas, elas acabam perseguindo, mas eu preciso que você entenda que elas não nos perseguem, mas elas perseguem a Cristo. Perceba que Paulo, ele perseguia a igreja, as pessoas, mas Jesus se apresenta para ele e pergunta: por que tu me persegues? Ele não pergunta: por que você persegue as pessoas que me servem? Porque quando alguém te persegue, mesmo que ela não saiba, mas ela não persegue você, mas ela persegue a Cristo. Então, se você está sendo perseguido por alguém, tenha certeza que você está agradando alguém que é muito maior do que aquele que te persegue. E Paulo, ele era esse homem, esse tipo de homem, um pregador do evangelho, um homem íntegro, um homem que pregava com veemência a palavra de Deus. Ele era um homem conhecedor das escrituras. A Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, então ele conhecia a Torá, ele conhecia a letra, mas agora o Espírito repousa sobre ele, e ele não conhece só a letra, mas ele conhece a letra, e ele tem o Espírito sobre ele, e ele passa a ser um homem, que por onde ele passa, ele começa a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então Paulo agora, ele está em Jerusalém, ele é preso, depois ele é levado, você depois lê com calma a tua Bíblia, ele é levado para ser interrogado, e a Bíblia diz que ele diz o seguinte, que ele quer ser julgado por César, lá em Roma. Então colocam ele dentro de um navio, é essa passagem que a gente chegou agora, colocam ele dentro de um navio, e estão levando ele para Roma, para ser julgado por César. Antes de ser julgado por César, Paulo está diante do rei Agripa, diante de Félix, diante de Festo. As pessoas não viam pecado sobre ele, mas os acusadores sempre tentavam acusar Paulo de algo que ele não havia feito. Então, eu preciso que você entenda nessa noite que assim é a vida de um cristão. Muitas vezes não fazemos nada, mas somos julgados por algo que não fazemos. Isso faz parte de uma caminhada com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que agrada ao mundo é inimigo de Deus, mas aquele que desagrada ao mundo é amigo de Deus. Você não pode ser um cristão que o mundo ama você. Você não pode, eu não estou dizendo que você tem inimigo lá fora, amém? Mas eu estou dizendo o seguinte: as práticas do mundo não podem ser de acordo com aquilo que você pensa. Eu hoje tive a oportunidade de pregar numa igreja lá em Guadalupe, e eu estava dizendo que aquilo que é santo não se mistura com aquilo que é profano. Aquilo que é santo não pode se contaminar. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: aquilo que é puro, quando é tocado por algo impuro, o que é puro se torna impuro. Agora, o que é impuro, quando é tocado por algo que é puro, o que é impuro permanece impuro, e o que é puro se torna impuro. Só que aparece um homem no meio do caminho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que a Bíblia diz que ele é a própria santidade, ele é a própria pureza. E agora, ele está um certo dia, ele está andando pelas ruas, e de repente vem uma mulher impura, com fluxo de sangue há 12 anos, e essa mulher impura, que ela era julgada, as pessoas impuras, elas ficavam fora do arraial, lembra? Um leproso era colocado fora da cidade. As pessoas impuras, elas ficavam longe das pessoas, porque elas eram impuras, e agora Jesus está passando, e uma pessoa impura toca simplesmente na orla da veste dele, e quando ela toca, aquilo que é impuro, quando tocava no puro, tornava o puro impuro, só que agora, aquilo que é impuro, quando toca no que é puro, se torna puro. Eu quero nessa noite que você entenda que não importa quem você era, não importa o que você fez, o que importa é que se você nessa noite tocar em Jesus Cristo que é puro, você vai se tornar puro. Por isso o mundo não consegue entender quando um homem, um pedófilo, um assaltante, um estuprador, ele faz uma série de crimes, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele que era impuro, agora se torna puro. E o problema é que a sociedade não entende isso. Porque as pessoas, elas servem a Deus, mas quando você vê um estuprador se convertendo, algumas pessoas ainda falam assim: pastor, você me perdoa, mas isso eu não aceito. Eu te respeito, mas você está completamente equivocado do que é o Evangelho de Cristo.
Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para essas pessoas que vivem esse tipo de tormento na sua alma. E essas pessoas que fazem maldade com pessoas, elas não são más, mas existe um espírito maligno que atua na vida delas, que faz com que elas se tornem aquilo que elas de fato se tornaram. Estamos juntos aqui? Então Paulo agora ele é levado num barco, ele é levado até César, lá em Roma. Só que Paulo, ele aparece ali, deixa o texto para mim. A Bíblia diz que Paulo chega um momento em Creta e fala assim: gente, o vento está muito forte, vamos parar aqui essa noite. Mas o comandante do navio, então ele fala assim: não vamos parar não, vamos seguir porque a viagem é longa. Eles pegam um vento muito forte e eles ficam 14 dias a deriva. Depois tu lê com calma, o texto é grande, mas a Bíblia diz que chega um momento em que eles deixam o vento levar e o barco vai lá para fundo, eles começam a jogar as coisas fora do barco, pega uma tempestade muito grande, todo mundo achando que ia morrer, e aí a Bíblia diz que Paulo se levanta. Bota no versículo 23, por favor. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quando eu li esse texto, o Espírito de Deus falava fortemente ao meu coração. Assim foi na época de Noé. A gente, quando lê a história de Noé é convidado por Deus para fazer um barco. Naquela época nunca tinha chovido. Noé faz um barco, ele leva de 100 a 120 anos para fazer um barco. O barco, a primeira chuva que cai é uma tempestade muito grande, um dilúvio. Noé entra no barco com a sua família, entra com os animais, e aí a gente vê o final da história de Noé. Noé, ele para no Monte Ararat, a arca para no Monte Ararat, ele sai de lá, ele sacrifica a Deus. Mas eu queria que você tentasse imaginar comigo dentro da arca, o fedor dentro da arca. Eu queria que você tentasse imaginar Noé dentro da arca com aqueles animais lá, fazendo todo tipo de barulho, aquela loucura. Alguns dias dentro do barco, um barco fechado, aquele cheiro horroroso, um barulho ensurdecedor dentro do barco, porque quando a gente lê a história, a gente não consegue entrar na história. Mas perceba uma coisa, eles só conseguiram chegar no lugar seguro porque eles estavam dentro da arca. Assim é a vida de um cristão. Assim é a vida de pessoas como eu e como você. A igreja não é um templo físico, a igreja somos nós. Nós estamos reunidos aqui, os santos se reúnem, e a reunião dos santos, a Bíblia diz que se torna uma igreja. Mas nós nos tornamos igreja, e dentro da igreja existem alguns tipos de diferença. Pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente, pessoas que falam diferente, mas é necessário que nós possamos estar dentro da igreja, para que nós possamos chegar ao nosso destino. Quando nós saímos da igreja, quando nós saímos, esquecemos a igreja, vamos querer ser crente fora da igreja, é igual uma brasa. Quando você pega um fogo, você pega um braseiro, tem um monte de brasa ali pegando, aí você pega uma brasa, você tira a brasa dali, você coloca ela de lado, daqui a pouco essa brasa se torna um carvão, preto, frio e feio. Assim somos nós. Quando nós saímos do meio do braseiro, nos tornamos como que um carvão. Mas quando você pega um carvão, você joga de novo num braseiro, ele se torna o quê? Uma brasa. Porque nós precisamos entender que, assim como Paulo disse o seguinte: olha gente, eu falei para vocês que não era para ter dado continuidade, mas vocês quiseram. Mas não tem problema. Deus a quem eu sirvo, um anjo apareceu para mim e disse para eu não temer. Nenhuma alma se perderá. Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: nenhum fio de cabelo será perdido. Paulo estava dizendo o seguinte: vocês só precisam confiar. Eram 276 almas. Vocês só precisam confiar. O que eu quero nessa noite é trazer para o teu coração uma confiança em Deus. Nós passamos por muitos problemas nesta terra. Vivemos problemas até dentro da igreja, problemas esses difíceis, mas nós precisamos acreditar que estamos dentro de um barco, caminho, rumo a um destino, e nós não podemos sair desse barco, por mais que as tempestades se levantem, por mais que a maré se levante, por mais que os raios apareçam na nossa vida, nós não podemos sair de dentro desse barco. Nós precisamos permanecer firmes, porque aquele que nos chamou para estar dentro do barco, o comandante do barco, ele sempre conseguiu chegar no seu destino. Você está aí?
Deus tem para mim e para você uma promessa. Quando você vai ler a história, você vê um povo de Israel, eles estavam cativos no Egito. Deus tira eles do Egito e leva eles para uma terra prometida. Quando nós vamos mergulhar e vamos começar a estudar um pouco as Escrituras, assim somos nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O Senhor nos chamou, a Bíblia diz que foi Ele que nos chamou. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos. Ele nos chamou para andar por um deserto. O que é o deserto, pastor? É o mundo em que nós vivemos. Nós precisamos andar por esse deserto, entendendo que as tribulações, as dificuldades vão chegar na nossa vida. Mas nós precisamos continuar acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E Ele disse que se nós andássemos por esse deserto, chegaríamos à terra prometida. Canaã é logo ali. Amém? Canaã é logo ali. Nós precisamos estar firmes no propósito. Quando você vai ler as Escrituras, você vai ver grandes homens de Deus passando por grandes tribulações, mas o que fez aqueles homens serem vencedores foi a perseverança deles. Paulo estava preso, e ele preso escrevia cartas dentro da prisão, agradecendo, glorificando a Deus. Paulo, ele escrevia com felicidade, ele estava atrás de uma das grades, mas as grades não prendiam quem era Paulo. Em compensação, Paulo, quando perseguia os cristãos, ele estava solto, mas na verdade ele era um prisioneiro de Satanás. A verdadeira prisão na vida de um cristão não está no ambiente físico onde ele se encontra, mas a prisão na vida de um cristão está na mente. Quando um cristão não liberta sua mente, ele é preso, ele se torna um prisioneiro. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dê uma metanoia, dê uma virada de mente, mude a forma de pensar. Nós fomos chamados para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. Esse livro aqui, quando você compra uma televisão nova, a televisão nova vem com manual, sim ou não? Quando você compra um fogão, vem com manual, sim ou não? Todos os eletrodomésticos que você compra, vem com manual. Eu não sei você, mas eu quando compro uma televisão, eu pego o manual, eu olho para ele, jogo ele de lado, instalo a televisão e começo a mexer nela. Eu ligo, desligo, aumento o volume, diminuo, mas aquele manual me diz como ela liga sozinha, como ela desliga. Aquele manual me dá uma imagem melhor do que eu tenho. Aquele manual vai me dar situações muito melhores do que eu começo por si só a mexer na televisão. Eu e você, quando fomos criados, nós recebemos um manual de vida. Muitos não querem ler esse manual e continuam vivendo do jeito que querem viver. Mas aqueles que se preocupam em ler o manual, vivem o melhor dessa terra. Aqueles que se preocupam em estudar as Escrituras, entendem que os problemas que você está passando faz parte do manual. Só que o manual diz lá no final que você é mais do que vencedor. Glorifica a Deus. Então Paulo, quando é levado para Roma, dentro do navio, ele agora entende que na verdade quando ele está sendo levado, e quando você lê com calma, é interessante que antes da tempestade eles param no lugar, e o comandante do navio deixa Paulo sair para visitar os amigos dele. Um prisioneiro vai visitar os amigos, porque o comandante entendeu que Paulo, ele não era um prisioneiro perigoso, ele estava sendo injustiçado, ele não tinha feito nada para estar ali. O inimigo da nossa alma, ele vai trabalhar dia e noite para tentar nos prender. O propósito do inimigo sempre foi o mesmo, foi nos desviar do nosso caminho. Quando você pega uma reta, e você traça aqui uma reta, se você sair meio milímetro dessa reta, lá na frente vai se transformar em 1 quilômetro. Porque quando você começa a se desviar um pouquinho só, você tem a tendência de continuar se desviando. E quando você vai perceber, a reta está aqui, você está lá do outro lado. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino reto. Você não pode se desviar para a direita, nem tampouco para a esquerda. Você tem que permanecer reto no caminho do Senhor. Pastor, mas não é fácil. Mas quem disse para você que seria?
mas é necessário. Não é fácil. Mas o grande problema é que nós queremos usufruir das coisas boas que nós vivemos no dia a dia, mas nos esquecemos da promessa. Eu pergunto para você nessa noite, se eu hoje fizesse um desafio a cada um de vocês, e eu dissesse para vocês que durante um mês, se vocês cumprissem tudo aquilo que eu pedisse para vocês, e no final de um mês, você teria R$1 milhão na sua conta, você cumpriria sim ou não? Fala a verdade. Se tu disser que não, eu vou te focar, porque é mentira tua. Se eu digo para você que se você cumpre tudo que eu te peço, no final do mês eu vou depositar R$1 milhão na tua conta, por que esse livro aqui diz: minha é a prata, meu é o ouro, riquezas e bem duráveis estão comigo, diz o Senhor. Se você permanecer firme nos meus mandamentos e nos meus estatutos, lê na tua casa, Deuteronômio capítulo 28, eu abençoarei a tua casa, eu abençoarei a tua família, eu abençoarei os teus negócios, eu farei isso, eu farei aquilo, e eu farei aquilo outro. Por que esse livro diz que vai nos dar muito mais do que R$1 milhão? E por que nós não obedecemos? Responde para mim, por quê? Paulo chega para aqueles homens e fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, não era para nós estarmos aqui, só estamos aqui porque não escutaram aquilo que eu falei lá atrás, mas já que nós estamos aqui, deixa eu falar uma coisa, o anjo do Senhor me visitou essa noite, e o anjo do Senhor falou para que eu não temesse, que ninguém vai se perder. São 276 almas, o navio vai se perder, Paulo disse, o navio vai se perder, mas ninguém aqui vai se perder. Só que chega um momento que dentro da embarcação, olha que coisa interessante, eles quando estão chegando no lugar, estava muito escuro, eles viram que tinha 20 braças, eles continuam navegando, chega mais à frente, lançam de novo, tinha 15 braças, então eles estão percebendo que estão chegando perto. Só que tinha um grupinho lá no barco, que eles percebem que estão chegando, eles tentam pegar um bote, depois você lê na versão NTLH, coloca lá na versão NTLH lá. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar, mas volta um pouquinho antes. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor, vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos, depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. Você passou, me deu uma corcova aí, mas tudo bem. Foi antes. Mas o que acontece? A Bíblia diz que eles tentaram pegar um bote e jogar um bote para que alguns descessem do navio. É triste dizer isso, mas assim, são pessoas que vivem em comunidade. Quando tudo está bom, está todo mundo feliz fazendo a mesma coisa, sim ou não? Mas quando os ventos apertam, quando a tempestade chega, cada um pensa em si. E aqueles que puderem se salvar, não estão preocupados com o que os outros vão sofrer. Isso não é igreja. Isso não é comunidade de fé. Esses dias eu estava pensando, na semana passada, o Sérgio Lopes veio cantar aqui na igreja. Quem esteve aqui? E ele tem uma música que ele fala de Lázaro, a dor de Lázaro, se não me falha a memória. E a música é muito bonita porque Lázaro, a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Então Lázaro, ele estava morto e Jesus foi lá em Betânia e fez Lázaro ressuscitar. Aí agora Lázaro, o mesmo Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, agora vê o próprio Jesus numa cruz sendo crucificado. E ele não entende por que Jesus também não se salva na cruz. Porque Lázaro, quando ele olha para a cruz, ele acreditava que Jesus precisava descer da cruz. E Jesus tinha poder para descer da cruz, sim ou não? Claro que tinha. Só que se ele descesse da cruz, hoje eu e você, mais de 2000 anos depois, não estávamos aqui. Então Jesus preferiu continuar na cruz, para que outros se salvassem da cruz. O Evangelho, o dia que a igreja entender que o Evangelho não tem a ver conosco, tem a ver com o outro,
O dia que a igreja entender que nós precisamos viver entendendo o propósito de Cristo na nossa vida. Eu não sei você, mas eu fiz uma reunião ainda há pouco com os líderes ali em cima, e eu estava dizendo para eles o seguinte: existem dois tipos de liderança. Uma liderança imposta, em que você é obrigado a fazer as coisas, e uma liderança conquistada, onde você implanta no coração das pessoas um desejo e um amor de fazer aquilo que elas estão fazendo. Jesus, quando pega os 12 camaradas, os 12 discípulos, ele começa a colocar no coração dos discípulos um desejo de fazer aquilo que ele fazia. Jesus começa a ensinar para aqueles camaradas, eram todos jovens, Jesus começa a ensinar para eles que eles precisavam entender que não tinha nada a ver com o bem-estar deles, mas tinha a ver com o bem-estar do outro. Jesus começa a ensinar para eles que às vezes valeria a pena a gente se sacrificar. Jesus às vezes ficava a noite toda sem comer. Certa vez a Bíblia diz que ele atravessa o mar da Galileia para ir se encontrar com um endemoniado, Se ele dissesse para os seus amigos que era para entrar no barco, para atravessar o mar da Galileia, para encontrar um endemoniado, eu posso garantir para vocês que muitos deles desistiriam no meio do caminho. Porque as pessoas que estavam com Jesus não entendiam o propósito final do Mestre. Então Jesus prefere não dizer nada para eles. Eles enfrentam uma tempestade no mar, eles passam pela tempestade e chegam lá em Gadara. Quando chegam em Gadara, a Bíblia diz que Jesus se encontra com o endemoniado gadareno. Jesus liberta aquele camarada. A Bíblia diz que ele vivia no cemitério, nos sepulcros, as correntes não seguravam ele, tamanha era a força. A Bíblia diz que quando Jesus chega, pergunta o nome dele e fala assim: Legião é meu nome, porque eram muitos. Jesus liberta aquele camarada se transforma, ele começa a se vestir bem. Jesus, quando está indo embora, ele vem para tentar entrar no barco de Jesus, para ir com Jesus. Jesus fala assim: não, cara, tu não pode ir, tu tem que ficar aí, porque tu tem uma missão. Aquele cara, talvez naquele momento, ele tenha ficado triste. Jesus vai embora. A Bíblia diz que quando Jesus volta um tempo depois, as 10 cidades de Decápolis foram ganhas por aquele homem. Porque eu e você só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas o nosso mestre, que está dentro do barco conosco nesta noite, nos levando em segurança para o nosso destino, ele está nos dizendo o seguinte: não pule do barco. Continue no barco, porque você vai chegar do outro lado. Nenhum fio de cabelo teu será tocado. Permaneça firme, por mais que possa estar doendo, por mais difícil que seja. Não pule do barco, não desista. Canaã é logo ali, continua no barco, porque eu sou o mestre, eu sou o comandante. Jesus está dizendo nessa noite, e vocês vão chegar no destino, porque eu estou comandando o barco. O Evangelho de Cristo é nós amarmos pessoas. Quando você ama a pessoa, quando você faz alguma coisa, não por interesse próprio, mas pensando em ganhar pessoas para Jesus. Eu hoje fui pregar numa igreja, como eu falei. Aí eu acabei de pregar e pela misericórdia veio um favor de Deus muito grande. E Deus se manifestou de uma forma poderosa na igreja. Quando eu acabei de pregar, eu estava parado assim. Aí veio um menino, devia ter uns 10 anos. Ele me abraçou e ficou agarrado comigo um tempão. Mas eu senti que ele não era um menino assim, normal. E eu fiquei abraçado com ele, eu comecei a dar beijo nele. Aí o pai dele veio falar comigo e falou assim: pastor, ele é meu filho. Eu quero que você saiba que a unção que está sobre a sua vida é tão grande, a ponto de um menino autista, que não fala com ninguém na igreja, chegar até você, te abraçar e querer ficar agarrado contigo. Aquilo que nós carregamos, muitas vezes muitos não vão entender, mas é necessário que nós continuemos fazendo a obra de Deus e continuar olhando para frente, acreditando que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Quando eu olho hoje para Belém, eu jamais poderia imaginar que nós teríamos uma igreja tão linda e tão cheia da glória de Deus como nós temos. Quando eu olho alguns poucos anos atrás, estávamos carregando caixa de som nas costas. Eu lembro que certa vez, eu me converti em 98, me afastei em 2002, depois da morte da minha mãe. Minha mãe foi assassinada. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei muito mal e eu saí da igreja.
Eu fiquei de 2002 até 2006 na noite. Eu não fiquei na boca do palhaço, eu estava dentro do palhaço. Eu estava quase beijando ele na boca. E aí eu lembro que uma noite eu estava na porta da NUT. Eu já falei isso aqui, eu estava na porta da NUT, todo arrumado. Cheiroso, todo arrumado. Eu falei, hoje a noite vai ser minha. Hoje é o dia. Aí veio uma senhora de coque. Eu 4 anos afastado do Senhor. Aí veio uma senhora de coque. Aí ela veio vender uma bala. Lembra aquelas balas assim? Negócio grande, lembra? Igual de cinema? Ela veio vender aquilo na porta da noite. Eu comprei uma bala, eu sempre tive um coração abençoador. E eu dei para ela, não me lembro, R$50, comprei uma bala e deixei ela ficar com o troco. E aí quando ela pegou o troco, ela me agradeceu. Aí ela pegou, me agradeceu e virou. Quando ela virou, ela voltou de novo assim, assim te diz o Senhor. Esse lugar não é para você. O Senhor te chamou para pregar a palavra dEle. Talvez hoje você não entenda, mas um dia você vai entender. Você vai pregar para multidões. As pessoas vão parar para te ouvir. E o diabo está tentando roubar aquilo que Deus tem na sua vida. A lágrimazinha começa a escorrer. Mas o sem vergonha entra assim mesmo. Porque quando a gente está no pecado, é triste dizer isso, a gente às vezes não tem força para sair dele. Por isso nós como igreja precisamos entender assim como Paulo. Ei, não pula do barco não. Aprenda a cuidar de pessoas. Aprenda a tratar pessoas. Aprenda, eu tenho uma amiga minha que está ali vivendo ali, ela sabe disso. É a primeira membro dessa igreja. Ela sabe quem eu era, ela sabe quem eu sou. Ela pode dizer para você quem eu era. O evangelho é nós cuidarmos de pessoas. Não pula do barco não, ninguém vai se perder. Continua firme, porque nem um fio de cabelo irá se perder. Continua firme no propósito, porque o que Deus tem para fazer, Deus vai fazer, nós vamos chegar ao nosso destino. Quando você continua lendo as escrituras, o barco, ele foi completamente destruído, mas eles conseguiram, todos eles, chegar numa ilha chamada Malta. Quando eles chegam na ilha de Malta, a Bíblia diz que eles chegam na ilha de Malta, e olha que coisa incrível. Eles chegam na ilha de Malta, aí eles começam a pegar gravetos para fazer uma fogueira. Estava chovendo um pouco. Paulo, quando pega um graveto, e quando vai pegar o graveto, a Bíblia diz que tinha uma víbora, e pica Paulo. Paulo, quando é picado pela serpente, ele faz assim, a serpente cai dentro do fogo e morre. Mas Paulo, quando foi picado, os homens da ilha começaram a dizer, esse cara, ele é em outras palavras, ele é um endemoniado, ele foi picado. Isso é um castigo sobre a vida dele. Mas quando eles viram que Paulo não havia morrido depois da picada, eles começam a achar que Paulo era o enviado de Deus. Porque assim somos nós, muitos vão nos julgar de acordo com aquilo que eles olham, mas depois que eles nos conhecem, eles vão começar a ver a glória de Deus na nossa vida. A minha pergunta essa noite para a igreja é: Deus tem achado graça sobre você? Assim como Jesus no batismo, a Bíblia diz que o pai olha para Jesus e fala assim, esse é o meu filho em quem tenho prazer, em quem me comprazo. A minha pergunta essa noite é, o Senhor tem achado graça sobre a tua vida? O Senhor, quando olha para você, Ele tem se alegrado. Gênesis capítulo 6, versículo 8, se não me falha a memória, ou 8, 6, diz que quando Deus olha para a terra, Ele viu Noé e Ele riu. Você tem arrancado um sorriso de Deus nessa terra? O Senhor, quando olha para você, Ele dá um cantinho de boca para você? Será que você tem agradado de fato o coração de Deus? Pastor, mas como que eu vou saber? Eu vou te dar a resposta agora. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas, diz o Senhor. Para que nós possamos arrancar um sorriso do Senhor, nós só precisamos fazer aquilo que é mais importante para Ele, que é cuidar das ovelhas dEle. Nós estamos num processo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós fomos eleitos no Senhor desde antes da fundação do mundo.
Entenda uma coisa, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. O céu não é o lugar aonde nós vamos chegar, saímos da terra e vamos para o céu. Não, 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 não. O céu é a nossa origem. Por isso, quando você viaja para algum lugar, melhor do que viajar é quando você volta para casa. Você pode dormir nos melhores hotéis, nas melhores camas, mas quando você está voltando para casa é a melhor parte da viagem. Nós estamos aqui como peregrinos numa terra. Saímos dele, fomos eleitos nele, estamos passando por esta terra, pelo deserto, caminho a Canaã. Mas por isso nosso coração deseja tanto voltar para ele. Eu não sei você, mas todos os dias eu pergunto para ele quando vai chegar o dia. Pastor, tu está querendo ir embora? Não, eu não estou querendo ir embora. Eu estou querendo que Jesus acabe com tudo isso. Mas pastor, tem muita gente ali que precisa ser salva. E aonde você está para que você não ajude essas pessoas a serem salvas? Sabe aquela pessoa que você conhece, essa mesmo que você está pensando? Por que você não tem pregado a palavra de Deus para ela? Será que o teu testemunho na tua casa, nos teus vizinhos, é um bom testemunho para que todos vejam que você é um cristão? Ou será que você vem aqui para o culto, glória a Deus e aleluia, e quando chega em casa, quebra o pau com teu marido? O que as pessoas estão esperando nesses dias não são mais cristãos, mas são cristãos de verdade. O que as pessoas estão esperando nesses dias são homens e mulheres com valor. Homens e mulheres que não são perfeitos, como disse o pastor Renato. Mas homens e mulheres que quando estão diante de uma situação, não pensam só nele, mas pensam no coletivo. Tem uma igreja na Ilha do Governador, de uma amiga nossa. Quando ela foi inaugurar a igreja, ela não tinha cadeira. E nós demos as cadeiras para ela. Nós fazemos parte de uma única igreja no Brasil e no mundo. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que a Belém é um pedacinho do reino de Deus aqui na terra. Como disse certa vez um pastor aqui em cima, e se o avivamento chegar na igreja do lado? Eu posso falar uma coisa para você? Eu sou o primeiro a sair correndo e entrar lá. Porque a gente não tem vaidade de saber aonde vai chegar o avivamento. A gente quer participar dele. Nós não podemos tentar acreditar que nós somos a última Coca-Cola da geladeira. Somos imperfeitos. Estamos dentro de uma embarcação, rumo ao nosso destino. Canaã é logo ali. Se você acreditar nessa palavra, se você comer essa palavra, não desça do barco. Continue firme. O barco pode até bater de um lado e bater para o outro, mas nenhuma alma vai se perder. Nem um fio de cabelo será tocado. Porque o dono da embarcação é quem comanda esse barco. Esse barco não tem a ver com o pastor Léo. Esse barco não tem a ver com a pastora Márcia. Esse barco tem a ver com a glória do eterno. Esse barco tem a ver com o destino que nós vamos chegar. Paulo, que era um prisioneiro na embarcação, agora no meio da viagem, se torna o comandante da embarcação. No meio dessa viagem, talvez você possa até estar exercendo uma função que talvez nem título você tenha. Mas quando você vai ler as escrituras, muitos homens sem título fizeram muito mais do que muitos que tinham título. A Bíblia fala de um homem chamado Filipe, eu falei isso aqui na quinta-feira. Filipe era um diácono. Filipe sacudiu Samaria. Filipe coloca Samaria de cabeça para baixo. Você vai ver homens na Bíblia que, muitos deles têm mulheres na Bíblia que nem o nome dela tem.
Vão ter pessoas nas escrituras que você não vai saber nem qual o significado do nome. Mas essas pessoas, elas mudaram a história não só da sua vida, mas de pessoas que andavam perto dela. A mulher Ciro-fenícia, ela vem atrás de Jesus e ela deseja comer alguma coisa. Jesus vira para ela e fala assim: a comida é para os filhos, não para os cachorros. Jesus dá uma palavra dura para aquela mulher. Talvez se ela fosse uma pessoa milindrada, talvez ela pudesse falar assim: caramba, que cara ignorante, fosse embora e continuasse vivendo a vida miserável que ela vivia. Mas ela não se importa com a mensagem que Jesus dá para ela, e ela diz algo que toca o coração de Jesus: Senhor, os cachorrinhos também comem do que cai da mesa. Jesus está andando, Jesus para, porque Jesus sempre vai parar de acordo com a resposta que você dá para Ele. A tua resposta vai fazer com que Jesus pare ou continue caminhando. E a minha pergunta é: qual é a resposta que você vai dar? Você quer continuar sendo um frequentador de igreja? Você quer continuar sendo uma pessoa que vem ao culto, se alimenta e vai embora? E o culto é bom, o culto te alimenta, é legal, mas nada muda na tua vida cristã. Ou você quer mergulhar um pouquinho mais fundo e entender os verdadeiros mistérios que Cristo tem para você? Essa semana eu atendi algumas pessoas aqui na igreja. E uma das pessoas que eu atendi foi muito legal, que ele estava me falando de um outro membro aqui na igreja. E esse outro membro aqui na igreja, ele está aqui, ele vai entender que eu estou falando dele. Ele faz parte de um grupo de futebol, onde ele era o cara que organizava toda a farra. Ele era o líder do grupo. Talvez ele continue sendo. E eles, quando acabava a pelada, eles ficavam até tarde bebendo e zoeira demais e muita loucura. Mas um dia, ele teve a curiosidade de entrar na casa do Senhor. Ele foi tocado pelo Mestre. Ele se converteu de verdade, não de mentira. A vida dele foi transformada. Ele continua ainda no grupo do WhatsApp. As pessoas debocham dele demais no grupo, que esse amigo falou. Mas ele sempre tem uma resposta branda para falar para os amigos. Eu tenho certeza que muitos desses amigos que debocham, no fundo, têm desejo de conhecer o Deus que ele um dia conheceu. Nós vamos ganhar as pessoas, não é falando muito, talvez até falando pouco, mas mostrando através das nossas atitudes quem é Jesus na nossa vida, o que ele fez por nós. Esse meu amigo, esse garoto que eu estava conversando, falou que o grupo está impressionado da mudança desse homem. É nesse evangelho que eu acredito. É para esse evangelho que eu trabalho. É um evangelho de transformação, onde as pessoas são transformadas pela glória de Deus. Hoje a família dele é feliz. A esposa se alegra por ter um marido presente. As filhas ficam maravilhadas porque tudo mudou através de uma única atitude. As coisas na nossa vida só vão mudar quando nós mudarmos. O grande problema é que nós queremos uma mudança externa para que depois possamos ser transformados. Deixa eu te dizer uma coisa, não funciona dessa forma. Primeiro você muda, e depois que você muda, o ambiente onde você se encontra, ele é completamente tomado pela glória que está sobre a sua vida. Nesse caminhar, alguns amigos você vai perder, que na verdade nunca foram seus amigos. Mas Deus vai te dar novos amigos. Amigos de verdade,
que vão amar a tua vida e que vão lutar pela tua felicidade. Porque os amigos não são aqueles que tomam chopp. Eu lembro que quando eu ia para a noitada, eu tinha muitos amigos, porque eu sempre paguei para todo mundo. Mas depois que eu me converti, os meus amigos não queriam mais saber de mim. E Jesus me deu novos amigos. Só que os novos amigos que Jesus me deu são amigos que compartilham da mesma fé que eu. É muito bom quando a gente vai em um ambiente onde a gente percebe a transformação na vida de pessoas. Mas se você hoje quer de fato mudar a sua história de vida, você quer ter uma comunhão verdadeira com Cristo, se você hoje está decidido ou decidida ter a sua vida transformada, eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, não tenha vergonha, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Pastor, me explica um pouco melhor. Existia uma multidão que andava com Jesus. A multidão comia do pão. Quando ele multiplicava, a multidão comia do pão. Tinham 70 que andaram também com ele, que era um pouco mais íntimo. Depois dos 70, tinham 12 que eram mais íntimos ainda, que sentavam à mesa com Jesus. Dos 12, somente 3 subiu o monte para orar com ele. E uma dessas subidas, eles viram Elias e Moisés. Mas desses 3, só um reclinava a cabeça no peito e sabia todos os segredos do mestre. O nível de intimidade vai revelar segredos mais profundos. Quanto mais íntimo você é, mais coisas espirituais você vai receber. Eu não estou te convidando a fazer parte de uma igreja. Eu estou perguntando nessa noite, aqueles que desejam mergulhar um pouco mais profundo no Senhor, estenda sua mão para cá, por favor. Jesus nos ama. Jesus nos ama. O Senhor nos ama. Você precisa acreditar nisso. O mundo tenta trocar a nossa maneira de pensar. O mundo tenta colocar sobre nós um jugo que não é o de Jesus. Mas Jesus nos ama. Pai, obrigado pela vida dessas pessoas. Eu oro a Ti, meu Deus, para que eles tenham um encontro cada dia mais profundo contigo. A minha oração, Jesus, é que eles sejam transformados no seu interior, Pai. Que eles percebam, Pai, que os prazeres desta vida, meu Pai, não se comparam àquilo que o Senhor tem para eles. Atende as súplicas, Pai. Tu conheces a oração de cada um dos teus filhos. Coloca os teus anjos acampados ao redor de cada um deles, Pai, guardando-os manhã, tarde e noite. Que eles vivam a maior experiência, Pai, contigo. Eu abençoo cada uma dessas pessoas, oro para que nós possamos ir para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz. Deus te abençoe.